Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal Temas em Terapia Sistêmica. Nós estamos trabalhando no mês de maio o tema sentimentos, emoções e a nossa criança interior. E hoje eu vou falar sobre por que somos ignorantes emocionais. O que acontece que a gente não sabe lidar com os nossos sentimentos e as nossas emoções. Então, para isso, a gente precisa ver a nossa história e a história da nossa família de origem, porque a nossa dificuldade de lidar com os sentimentos e as emoções está ligada com essa nossa história, né? Então, o primeiro passo, a primeira questão que a gente pode fazer o levantamento, né, da nossa ignorância emocional tem a ver com como nós não somos educados para falar de sentimentos. Então imaginem os nossos pais, né? Os nossos pais, eles não foram minimamente educados para compreender os próprios sentimentos e muito menos para nos ensinar a falar de sentimento, a compreender as coisas que nós sentimos como crianças, as nossas dificuldades, os sentimentos que aparecem, né? Então, nesse aspecto, nossos pais, eles não receberam uma educação emocional, né? Então, vou colocar aqui, educação emocional. E aí, como que os nossos pais podem transmitir uma coisa pra gente se eles não receberam, né, essa educação emocional? Então, eles não tinham, né, esse conhecimento, essa compreensão, esse entendimento para passar para a gente. Na família, geralmente a nossa família de origem, ela vem de uma história muitas vezes rude, uma história bem de muita secura, pouco afeto, pouco, assim, o cuidado, né, a forma como as crianças eram vistas no passado, nem sempre eram com esse olhar que nós temos hoje, né, como pessoas mais esclarecidas, que foram desenvolvendo vários conhecimentos sobre a infância durante muitos anos e principalmente depois do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, muita coisa mudou na forma de criação, de compreensão, né? Então, essa questão das emoções e dos sentimentos, ninguém estava nem aí, né? O indivíduo que se esforçasse para lá e que se virasse muitas vezes sozinho, né? Então, a gente não recebia, e muito menos nossos pais receberam, né, essa educação emocional. E além disso, né, gente, aí o ponto número 2 aqui que eu quero destacar, além de não receber uma educação emocional, nossos pais também foram muito reprimidos nas suas emoções. Então vou colocar aqui repressão emocional também. Quando sentia alguma coisa, era muito reprimido, era muito tolhido naquele sentimento, as pessoas xingavam, as pessoas maltratavam e a criança ficava bem abandonada, bem à mercê daquele sentimento que ela estivesse vivendo. Então, os nossos pais, eles, além de não terem a educação emocional, quando tinha algum tipo de sentimento, eles eram muito profundamente reprimidos, né? E eles não conseguiam entender a situação, só entendia que não podia ter aquele sentimento ou não podia expressar determinado tipo de sentimento. Então, o que acontecia é que não havia uma elaboração do sentimento, não havia compreensão daquilo que estava sentindo e nem uma compreensão de como lidar com aqueles sentimentos que eles viviam, né, naquele momento da história de vida deles.
Então, essa repressão fez com que os nossos pais acumulassem, né, e guardassem sentimentos que eles não davam conta ou não tinham como elaborar ou diferenciar ou melhorar, né, porque não era nem sempre minimamente acolhido o sentimento, né, na maioria das vezes. Então teve essa questão, né, da dificuldade em relação à repressão, né, dos sentimentos. E aí, gente, como que os nossos pais fazem, né, por essa educação, por essa dificuldade, qual que é a dificuldade deles em relação a nós, né? Que aí entra o terceiro ponto aqui que eu quero destacar. Eles não sabem lidar com os nossos sentimentos negativos, né? Não sabem lidar com emoções negativas. Então, né, gente, além de não ter aprendido, não ter sido educado, de ter sido reprimido, então quando os nossos pais vão nos educar ou vão lidar com os nossos sentimentos, eles ficam completamente perdidos, então eles não sabem como fazer. Vocês já repararam que muitas vezes os pais, quando vão chamar a atenção dos irmãos que estão brigando, às vezes eles não sabem o que fazer, o que falar, o que direcionar os irmãos para um determinado tipo de comportamento. Muitas vezes eles vão, que aí é o quarto ponto, né, reprimir os nossos sentimentos, ou seja, eles vão repetir a história deles. Que é esse sentido, né, de não saber como lidar com as nossas emoções, não saber como nos fazer compreender o que a gente está sentindo, não saber lidar com as emoções negativas que nós temos, e aí eles repetem o que o pai deles fizeram com eles, né, que é reprimir as nossas emoções, né. Eu lembro uma vez que eu estava com muita raiva da minha mãe, brigando lá com ela por uma determinada situação que eu nem lembro muito qual que era o motivo, e eu estava com muita raiva e a minha mãe falou alguma coisa do tipo assim: fala baixo porque senão os vizinhos vão escutar. E aquilo me deu mais raiva ainda, porque eu estava expressando a minha raiva, meu sentimento, e ela foi e me reprimiu no máximo da minha expressão, né, que eu estava gritando, eufórica, né, e tudo mais. Então é isso que acontece, porque os pais vão transmitir pra gente aquilo que eles aprenderam, né? Então eles repetem a forma como eles aprenderam a lidar com as emoções, com as dificuldades, né, que eles tinham emocionalmente também. E aí, com essa repetição, o que acontece, gente, é que nós não aprendemos a lidar com as nossas próprias emoções e os nossos próprios sentimentos. E a gente também fica perdido, a gente também não aprende a elaborar os nossos sentimentos na nossa vida nem de criança, nem de adolescente, nem de adulto. Nós acabamos guardando muitos sentimentos, dependendo da forma como nós aprendemos a lidar com as emoções. Então a gente ou guarda muito sentimento, que pode ser uma das formas que nós aprendemos, né? Igual eu dei o exemplo da minha família, que era
engolir o sentimento e não expressar. A gente pode aprender a expressar o sentimento na explosividade, né? Com muita raiva, explodir raiva, mostrar de uma forma muito inadequada. A gente pode transformar os nossos sentimentos em sintomas, que é uma forma de comunicar aquilo que a gente está sentindo, né? Então, a gente vai expressar de alguma forma, nem sempre é de uma forma clara, objetiva, sobre aquilo que a gente conseguiu sentir, e aquelas emoções vão ficar armazenadas dentro de nós, ou na relação que a gente tem com o outro, né, em função dessa nossa dificuldade, né, de compreender e elaborar as nossas emoções. E aí, gente, vamos pensar assim, mas aí nós recebemos isso e pronto, acabou, esse é o nosso destino final? Não, né, gente? Aí tem a outra questão aqui que eu vou colocar no quinto ponto, que é a necessidade de nós procurarmos um processo de autoconhecimento. Nós só vamos conseguir ultrapassar as nossas dificuldades de lidar com as nossas emoções à medida que a gente aprofundar e desenvolver um processo de autoconhecimento, para que a gente possa conhecer o que são essas emoções, quais que são essas emoções que nós trazemos do nosso passado, da nossa história de infância e que ficaram guardadas sem serem elaboradas, né? Que a gente possa compreender o que acontece com as nossas emoções no momento presente, quais são essas emoções, por que a gente reage emocionalmente de determinadas maneiras com as situações da nossa vida, e para que a gente aprenda a elaborar essas emoções de uma outra forma e utilizar as nossas emoções ao nosso favor, né? Que aí é a intenção do processo de autoconhecimento, né? Existem vários processos, várias fontes bacanas aí de desenvolvimento pessoal, de crescimento pessoal, né? Que a gente pode referenciar. Então, essa é a possibilidade de saída, né, para a nossa ignorância emocional, para a gente deixar de ser ignorante emocional e para que a gente também possa aprender a lidar com as emoções e reagir de outras formas com os nossos relacionamentos e não ficarmos presos às reações negativas que nós aprendemos, né, de como lidar com as emoções. Então isso é muito importante, gente, nós investirmos no nosso próprio processo, né, de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, né? Então era isso que eu tinha para dizer hoje. Se ficou alguma dúvida, deixa a sua pergunta aí nos comentários do canal. Se você gostou do vídeo, compartilhe com os seus amigos para que esse conhecimento possa colaborar com mais pessoas, né? E um abração a todos e até os próximos vídeos dessa série.